é também mais fácil a gente olhar com uma lupa para as cartas que já estão marcadas. Boa, boa! Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Para você que não é inscrito, curtiu o conteúdo, curtiu o canal aqui, já se inscreve, gente, no canal. É muito importante a sua inscrição para quem produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube. Junto com a sua inscrição, outra coisa que é muito importante é o seu like. Então deixa seu like também, se possível, se você quiser, se você se sentir à vontade, no começo do vídeo, porque assim ajuda o YouTube a notificar, entregar esse vídeo aqui com mais facilidade. Bora pro nosso pós-jogo? Falo aqui para vocês, para quem chegar aqui no canal, para quem é novo, quando o jogo é o jogo das 9h30, o Palmeiras joga às 9h30, eu opto por soltar o pós-jogo no dia seguinte, porque assim eu tenho acesso a toda a repercussão do jogo e assim eu consigo entregar um material mais completo para vocês. Combinado? Bom, falando um pouco desse jogo, acho que a expectativa ela era alta até pelos resultados dos outros jogos. O Flamengo acabou ganhando do Vitória e ultrapassou o Palmeiras na tabela, está à frente do Palmeiras com 1 ponto de diferença. E o Botafogo também empatou, na verdade, né, com o São Paulo lá no Morumbi em 2-2, enfim, o Cruzeiro ganhou também, então era de extrema importância a vitória do Palmeiras, né, o que realmente foi o pior cenário possível. O Palmeiras saiu do Maracanã derrotado, perdeu uma posição na tabela, mas não tem só coisa ruim não, gente. Agora, quando o Palmeiras perde, começam a caça às bruxas, e eu quero também passar um outro lado aqui para vocês. Eu acho que assim, algo é claro, o Palmeiras não jogou bem, muito pelo contrário, jogou muito mal, e a gente vai apontar aqui os principais pontos que, enfim, que pelo menos para mim chamaram muita atenção. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Realmente, ontem o Palmeiras realmente teve um desempenho muito aquém, muito abaixo. Mas o que eu sempre falo aqui, não é porque jogou um jogo abaixo que esse vai ser o retrato da temporada, como eu já vi muita gente falando aí, eu tenho medo dessa sequência. Gente, calma, sabe, foi um jogo só, foi um jogo fora de casa. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, mas o Fluminense era o lanterna do campeonato, o Fluminense estava com uma campanha horrível, fato, verdade, mas o Fluminense se reforçou, o Fluminense impôs dificuldade sim ao Palmeiras ontem, o Fluminense entrou com uma outra postura essa que não estava sendo aplicada nos últimos jogos, pelo menos até o penúltimo jogo do Fluminense, eu já vi sim uma melhora do time, uma outra postura, uma organização melhor. Era o lanterna do campeonato, mas que, gente, a gente precisa olhar, fazer uma análise do macro. Não dá para pegar um recorte isolado e falar, o Fluminense estava na lanterna, por isso não vai impor dificuldade nenhuma ao seu adversário, não vai tentar jogar, muito pelo contrário, gente. O Fluminense está nessa posição e é aí que precisa jogar mesmo, precisa se doar 150% a mais. É preciso, porque o Fluminense até então depende dele e dos outros também para sair dessa situação. Então, o Fluminense impôs sim uma dificuldade ao Palmeiras. Eu achei que o Fluminense jogou bem sim ontem, teve as melhores oportunidades, criou as melhores chances, as chances mais claras de gols. Enfim, foi melhor, essa é a realidade. Eu acho que não tem como a gente brigar muito com a realidade, gente. Não tem, isso é impossível. O Fluminense foi melhor, teve seu mérito. E não dá pra falar que o time do Fluminense é ruim, gente. Não tem como. A gente perdeu pra um time que coletivamente, individualmente, sobretudo, é bom sim. E tem se encaixado e tem melhorado. E, pelo menos na minha visão, eu acho que vai sim sair da zona de rebaixamento. Acho que tem times muito piores do que o Fluminense que poderiam estar nessa posição. Mas bom, vamos para o nosso jogo, tirando a introdução aqui, que
Enfim, acho que a gente precisa colocar o pingo nos is, sabe, gente? Eu acho que não dá também pra gente começar a generalizar tudo, porque perdeu um jogo. Nossa, pelo amor de Deus, esse vai ser o retrato da temporada, o Palmeiras vai perder tudo a partir de agora. Agora já era Libertadores, já era Copa do Brasil. A gente sabe que o Palmeiras não é assim, gente. Os tropeços acontecem, mas a gente sabe que esse não é o Palmeiras. O Palmeiras de ontem não é o Palmeiras. A gente tem plena certeza, a gente sabe como que é. O Palmeiras é um time completamente diferente, que joga junto, tem esse benefício de jogar junto há muito tempo e em jogos decisivos consegue aplicar o seu bom futebol, o seu bom rendimento, o seu bom desempenho. Enfim, acho que eu não preciso ser repetitiva aqui nesse âmbito, né? Nessa minha análise. Vamos pro jogo? Como eu falei, tinha uma expectativa alta e assim, gente, os primeiros minutos de jogo, a intenção do Palmeiras era realmente parar esse ímpeto do Fluminense, que, como eu falei, tem essa missão de sair da zona de rebaixamento, do rebaixamento. Então era claro que em seus domínios, lá no Maracanã, com a torcida a favor, iria agredir mais, iria propor o seu jogo. E logo aos 5 minutos, o Fluminense já teve 2, 3 oportunidades claras de gols. E aí, enfim, pelo menos para mim, a tônica do jogo todo foi essa. Eu acho que o Palmeiras, a partir acho que dos 17 minutos, começou a melhorar, teve um lampejo de melhora, mas mesmo assim eu posso afirmar aqui para vocês, enfim, é a minha visão de que o Palmeiras fez um jogo como um todo muito abaixo. Eu questiono algumas alterações também do João Martins, eu acho que a saída do Veiga foi sim prejudicial ao time, e por mais que o Veiga não estivesse fazendo um jogo brilhante, era minimamente eficiente, pelo menos tinha alguém para armar o jogo, tinha alguém para produzir no meio de campo, para colocar a criatividade dentro de campo. A partir do momento que o Veiga saiu, a criatividade ela ficou inexistente. E o Palmeiras sofreu muito no meio de campo. Tiveram 3 lances que eu gostaria, enfim, não tem como eu passar aqui para vocês, mas o primeiro lance, enfim, tá lá no meu Instagram. Se você puder checar lá eu consegui fazer uma análise até, mas o primeiro lance é uma inversão de jogada que o Fluminense fez, que assim, tem o campo inteiro, foi uma inversão do meio de campo, a bola percorreu o meio de campo todo e não tinha ninguém da volância e da zaga para interceptar a jogada. Isso é um erro claro e dá para ver mesmo que a equipe ela tá muito mal postada, que ela gera espaço, muito espaço e não tem aproximação. Uma segunda jogada também foi um bom passe do Maurício pro Rony, que enfim, os jogadores, a zaga do Fluminense cerca ele ainda e o Rony ainda consegue ter a posse de bola, não chega ninguém. A partir do momento que chegam 3, 4 jogadores do Fluminense, tem um jogador só, que é o Gabriel Menino, que encosta no Rony pro Rony ter uma opção de jogada para passar. O Menino passa a bola pro Zé Rafael e mesmo assim é uma tomada de decisão completamente errada e que retoma a posse de bola do Fluminense e gera transição ofensiva para o Fluminense. E a terceira jogada é a jogada do gol, né? Que, enfim, o Fluminense tem um espaço muito grande para percorrer, uma desorganização do Palmeiras muito nítida, muito evidente, muito perceptível o jogo inteiro. O Zé Rafael também, ele opta, foi uma tomada de decisão dele de não fazer a falta, porque ele já tinha o cartão amarelo, apesar de eu achar que uma expulsão é melhor do que um gol, mas enfim, foi a opção dele. E aí, a desorganização total na pequena área, né, gente? Praticamente todo mundo olhando, o Arias chegando de trás e empurrando a bola pro gol. Enfim, era um cenário que, pelo menos para mim, era nítido que aconteceria. O empate seria realmente um lucro pro Palmeiras, uma vez que o Palmeiras, novamente, quando tem essa desorganização, já falei isso em alguns vídeos também, quando o Palmeiras entra em campo com essa desorganização, a aproximação não é feita, ou seja, jogadores extremamente espaçados, o que dificulta a linha de passe. E mais, as tomadas de decisão completamente erradas, aí é o que acontece, mais ou menos uma pane coletiva no Palmeiras.
e o Palmeiras não consegue produzir, o Palmeiras não consegue chegar a gol, o Palmeiras, individualmente falando, também fica muito abaixo, porque, na minha visão, o coletivo do Palmeiras que potencializa o individual e não o contrário. Para mim, o Palmeiras é muito coletivo, então, quando o coletivo está bem, quando as peças estão bem, individualmente falando, o Palmeiras cresce, o Palmeiras consegue raciocinar, o Palmeiras consegue fazer um bom jogo, sobretudo desempenhar bem. Foi uma desorganização tanto ofensiva quanto defensiva, né? Então a gente sofreu muito no ataque, a gente sofreu muito no meio de campo e sofremos muito com a defesa também. O Gomes em muitos lances afobado demais. Eu gostei muito do Vitor Reis, eu acho que fez um ótimo jogo, e até um menino do grupo lá da Pitaco, ele falou, e eu acho que ele foi muito feliz nesse comentário dele, que o Gomes também indo mal potencializa, né? Fica mais nítido que o Vitor Reis fez sim um ótimo jogo, né? Então, como eu falei, o Gomes muito mal, o Felipe Anderson eu gostei, enfim, do primeiro tempo dele, eu achei que ele fez um primeiro tempo interessante. Eu gosto dessa linha, dessa jogada, dessa pegada, enfim, do Felipe Anderson, com passes verticais, com passes, com toques rápidos, um jogo agudo, um jogo vertical, um jogo para frente. Mas no segundo tempo a produção também caiu, e aí sem Veiga no meio de campo, foi o que eu falei, desandou tudo, né? As substituições, eu acho que o menino até entrou bem nos primeiros minutos, tentou algumas jogadas, tentou algumas triangulações, mas depois caiu o rendimento. O Maurício achei que não entrou tão bem assim, mas acho que precisa de tempo para entrar no ritmo, para conseguir se encaixar dentro principalmente no meio de campo do Palmeiras. E algumas outras substituições. O Rios eu achei que foi ok. E o Rony também tentou algumas coisas, tentou umas jogadas, muita raça, muita vontade, mas também pouquíssimo efetivo no ataque. Acho que é importante falar também o Flaco Lopes. Eu acho que tem duas vertentes aí, né? A bola chegou pouco ao Flaco Lopes, justamente por conta dessa produtividade baixíssima do Palmeiras, mas também todas as vezes que a bola chegou ao Flaco Lopes, pouco fez. Então, realmente, foi uma atuação também abaixo do Flaco Lopes. Acho que, no geral, gente, o time como um todo foi muito mal ontem, realmente. Esse não é o Palmeiras que a gente está acostumado a ver dentro de campo. Um Palmeiras com as suas características, sobretudo a sua identidade, completamente perdida. E, enfim, eu tenho certeza que esse não é o Palmeiras. Como eu falei lá no começo do vídeo, eu tenho certeza que agora vai começar, né, o caça às bruxas. O problema é o menino, o problema é o Marcos Rocha. Enfim, eu acho que é também mais fácil a gente olhar com uma lupa para as cartas que já estão marcadas. Lembrando, eu acho que o ciclo do Marcos Rocha e do Gabriel Menino já se encerrou. Eu não entendi até hoje a renovação dos dois, mas uma coisa é certa, eu acho que agora começa o caça às bruxas, porque é muito mais fácil já colocar, enfim, a culpa em jogadores que já estão marcados. Embora, como eu falei, eu reitero que eu acho que o ciclo desses dois jogadores já se encerrou no Palmeiras. Sou muito grata pelos serviços prestados, mas enfim, não entendi a renovação deles também até hoje. Mas eu acho que não dá para culpar só o menino, só o Marcos Rocha, só o Flaco Lopes ou só o Rony. Não, gente. O time como um todo foi muito abaixo, foi muito mal, um desempenho muito aquém do que a gente está acostumado. De novo, esse não é o retrato da temporada, esse foi um jogo isolado. Foi um jogo que trouxe, né, que na verdade vai trazer algumas lições para serem aprendidas e algumas arestas para serem aparadas, mas não consigo, enfim, falar aqui para vocês de que esse vai ser o retrato da temporada. Agora a Copa do Brasil está com risco, a Libertadores também, o Brasileirão também. Não, gente, não, calma, muita calma nessa hora. Foi um jogo isolado que o Palmeiras jogou muito mal, é verdade, mas que esse não é o habitual do Palmeiras, esse não é o desempenho corriqueiro, normal do Palmeiras. Eu quero muito saber sua opinião, deixa aqui nos comentários, é muito importante a sua opinião. Junto com a sua opinião, o seu like, se você não deixou lá no começo do vídeo, deixa seu like agora, é muito importante, tá? O seu like, e se você curtiu o conteúdo, curtiu o canal, caiu de paraquedas aqui, não conhecia meu trabalho, não me conhecia, muito prazer, muito bem-vindo, muito bem-vinda, e se inscreve no canal.
Volto nos próximos dias. Muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra. Sempre. Nunca se esqueçam disso. Nos empates, nas derrotas e nas vitórias. Avante palestra sempre.